Olá, amigos do Portal Saber. Aqui quem está falando com vocês é o Marco Gandra e vamos falar a verdade para vocês. Hoje nós iniciamos uma série especial, Transição Planetária, e estamos com uma turma muito bacana aqui hoje. E por conta da quantidade de pessoas, hoje vai haver só a apresentação das pessoas e não vai haver a leitura tradicional das mensagens, ok? Então vamos passar para a próxima pessoa que vai fazer a sua apresentação. Olá, quem está falando aqui é o Marconi Gomes. Oi pessoal, aqui é Guilherme de Barros. Olá pessoal, aqui é a Ana Carolina. Olá pessoal, aqui é a Solange Gentes. Olá amigos, quem fala é Marco Paulo. Olá, aqui é Dauro Mendes. Olá amigos, aqui é Denis Perdigão. Oi gente, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Oi amigos, aqui é Lívia Dias. Olá amigos, é Geraldinho Lemos. E aqui conosco também está Silvana Saldanha, que está afônica hoje, gripada, sem poder se apresentar. Muito bem, pessoal, então vamos iniciar nosso episódio logo depois da leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma dúvida de essa lista mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Recebemos um e-mail de Leonardo Damasceno, nos questiona se haveria a possibilidade de gravarmos um episódio falando sobre extraterrestre, falando sobre ETs e o espiritismo. Leonardo, eu quero te falar que nessa nova série que nós estamos trabalhando hoje, a série de Transição Planetária, que está muito gostosa de ser feita e eu acredito que vocês vão gostar muito de ouvi-la, haverá episódios tratando sobre essa questão. Então eu peço que aguarde um pouquinho que nós vamos gravar episódios falando sobre esse tema. É um tema realmente recorrente, muitos outros ouvintes solicitam que a gente fale sobre isso e agora vai ser a grande oportunidade de nós fazermos uma explanação, fazermos uma conversa, um bate-papo sobre esse tema, ok? Nós também temos outros e-mails e gostaríamos de agradecer as seguintes pessoas por terem enviado esses e-mails para nós. O Kaique Assunção, que gravou conosco o episódio Há 2000 Anos, parte 4, ele está nos agradecendo aí pelo carinho de estar conosco. Ô Kaique, nós que agradecemos a cortesia que você fez de gravar conosco. Lembro a todos que Kaique faz uma produção de peças teatrais há 2000 anos, que em breve vai estar aí, acredito que em princípio em Rio de Janeiro, e convido a todos que possam assistir essa peça que é muito bonita, muito interessante, e nós tivemos acesso aí a alguns figurinos dos bastidores, e são roupas realmente lindíssimas. Parabéns pelo trabalho, Kaique. Pelo episódio Recordando Chico Xavier, número 13, com Carlos Bacelli, nós agradecemos o e-mail de Renata Marques e da Aldamir Maria de Carvalho. Aldamir, que sempre está conosco, muito obrigado aí pela lembrança. Pessoal, eu quero lembrá-los também e pedir muito aí que vocês acessem a Pod Pesquisa 2014. A Pod Pesquisa 2014 não é uma iniciativa exclusiva do Portal Saber, não é uma iniciativa exclusiva dos podcasts espíritas, mas sim é uma iniciativa dos podcasts nacionais. Peço que todos gastem um tempinho, vá lá na Pod Pesquisa 2014, selecione o Pod Saber. Algumas pessoas podem ter dúvidas. O Recordando Chico Xavier é um podcast à parte? Não. O Recordando Chico Xavier é uma série do Pode Saber. Ou seja, se você quer falar sobre o Recordando Chico Xavier, você vai ter que selecionar lá Pode Saber. Ok? Você seleciona Pode Saber, coloca suas informações, e essas informações são muito importantes para nós, porque é assim que nós vamos conseguir identificar as características necessárias para um podcast de melhor qualidade, para atendê-los de uma forma mais adequada. Perfeito, pessoal? Peço aí que vocês entrem na Pod Pesquisa e façam aí essa pesquisa conosco. Para dar mais informações sobre a Pod Pesquisa, eu chamo aí o Léo Lopes do podcast Radiofobia. Léo, dá o recado para nós. Muito obrigado.
ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. Quero comentar que esse episódio realmente ficou fantástico. Eu lembro de Daniel, quando no Velho Testamento ele fala que ele, estando no exílio lá na Babilônia e descobrindo as profecias de um novo porvir, voltando para a Terra Santa, Daniel orou fervorosamente para que as profecias, as boas profecias, realmente fossem cumpridas. E é esse o convite que nós fazemos a todos nessa série Transição Planetária. Junte a nós em oração, junte a nós em prece, para que o mundo de regeneração realmente venha se cumprir o mais rápido possível. Assim, vamos logo para o nosso episódio que está sensacional. Um grande abraço para todos. Geraldinho, hoje, como nós vamos falar sobre transição planetária, uma questão que é muito importante nós respondermos é como é possível o conhecimento do futuro? Bom, Denis, essa pergunta foi feita pelo próprio Kardec no livro A Gênese. Nós vamos encontrá-la no capítulo 16, onde ele elabora uma teoria que ele chama de teoria da presciência e vai discutir justamente as condições pelas quais se dá a mediunidade da profecia ou, como outros queiram, a mediunidade da presciência. É muito interessante esse capítulo e será importante a gente tratar sobre essa questão, até mesmo para a gente entender como chegam a nós as notícias da espiritualidade em relação ao futuro da humanidade, em relação àquilo que pode acontecer de acordo com o caminhar das coisas aqui na Terra. Pois é, Geraldinho. A gente fica pensando, nós espíritas, temos uma grande oportunidade que é a própria codificação. Ela nos traz muito sobre o que é a presciência, o que é esse fenômeno e como que isso ocorre em níveis espirituais, não é mesmo? É sim, Gandra. Lá no item 3 do capítulo 16, ele vai dizer, por exemplo, que os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração para eles não existem. E ele traça lá um cenário interessante, um cenário em que, para a gente compreender a capacidade de alguém conhecer o futuro, a gente pode fazer uma analogia com o homem subindo uma montanha e quanto mais alto ele sobe, maior é o horizonte que ele apreende, mais condições ele tem de visualizar as coisas em torno, muito diferentemente daquele homem que está lá na planície, lá no vale, cuja visão é limitada, cuja visão é restrita ao seu campo de visualização. Ao passo que o homem no alto da montanha, ele enxerga não só o vale, mas como também ele pode prever, por exemplo, que lá na cabeceira de um rio está tendo uma tempestade e que esse rio provavelmente vai transbordar e vai chegar à cidade e essa cidade vai ser inundada. Só como exemplo. Quer dizer, é algo que tem a ver com a amplitude da capacidade de visão, de visualização do horizonte mental da criatura. Então não tem nada de mágica, né? Não tem uma bola de cristal que está ali desenhado que os espíritos vão lá e vão vendo o futuro, né?
Nada disso. Não tem uma fórmula específica. Geraldinho, deixa eu fazer uma complementação. Kardec, quando ele dá essa imagem, eu achei sensacional a primeira vez que eu vi, eu achei de uma inteligência extremamente didática. Essa pessoa no cume de uma montanha, vendo, por exemplo, 3 aldeias, onde um peregrino já passou por uma, está passando por outra e passará por uma terceira. A primeira, o passado, que é essa pessoa que está no cume da montanha, né, da perspectiva que ela vê, enxerga o passado, ele já passou por ali. Ela também enxerga, ao mesmo tempo, o presente dele, ele passando, e enxerga o futuro, por onde ele passará. Isso é muito interessante, porque a gente vê, numa parte do Livro dos Espíritos, onde fala como é que os espíritos percebem o tempo, a gente vê muito de acordo com a teoria da relatividade geral, porque ela fala que passado, presente e futuro são reais e coexistem. São reais e coexistem. Então, se de alguma forma uma lei maior, princípios, normas maiores, permitem que uma consciência tenha a percepção de uma informação que já existe no futuro, porque Deus sabe, nós supomos, nós lidamos com possibilidades e com probabilidades, Deus sabe. Então, às vezes, tudo já existe. Então, quem sabe, às vezes, ele permite, né, através de processos de revelação, através de processos de percepção, ou através da nossa própria inteligência, que a gente vá captando de processos mediúnicos, de alguma forma, essas informações que já estão aí. Outro fenômeno interessante, a mecânica quântica traz para a gente, que é da escolha retardada. É dos fenômenos mais impressionantes que nós vamos apresentar na reunião de estudos, quando a gente retomá-la. É dos fenômenos mais impressionantes que tem descoberto pela física. Que do futuro, observações realizadas no futuro, criam realidade no futuro, no presente e no passado. Criam. Quer dizer, então do futuro, você age sobre o passado. Você cria realidade desde o passado. Desde o passado. Então nós estamos vendo com isso, como é que de alguma forma, do futuro, pode-se influenciar o passado. Pode-se adquirir informação do passado, através de mecanismos, vamos dizer assim, abriam janelas, como a teoria da relatividade nos mostra, essa questão do tempo passado, presente e futuro coexistindo, que de alguma forma, então, alguma, entre aspas, tipo de janela pode abrir para a gente e nos permitir acessar uma informação que esteja no futuro, né? Outra é a teoria, é consequência, uma das soluções da equação do Maxwell, do grande físico James Clerk Maxwell, do século XIX, que elaborou com mais qualidade o eletromagnetismo, a teoria eletromagnética, né? Grande autor e grande físico, e acreditava muito em Deus. Maxwell, uma das soluções de uma das equações de Maxwell, fala da chamada onda avançada. Essa onda avançada, ela vem do futuro, trazendo informação para o passado. Feynman, quando criou a eletrodinâmica, questionou essa questão de onda avançada, que um físico importante, Michio Kaku, falava que determinadas partículas quânticas podem viajar do futuro para o passado, e que seria a nossa impressão de antimatéria. A antimatéria seria a matéria viajando do futuro para o passado, e de alguma forma poderia trazer informação que algumas mentes mais sensíveis, mais capacitadas, vamos dizer assim, até, esse é uma opinião nossa, mediunicamente, poderiam captar essa informação. Então nós estamos vendo aí, isso ainda é muito questionável. O próprio Michio Kaku apresenta isso como uma solução do pósitron, que é a antimatéria do elétron, que seria o pósitron, seria o elétron vindo do futuro para o passado, voltando para o passado, e a questão das ondas avançadas como uma das soluções da equação de Maxwell. Mas são coisas especulativas que não são aceitas por todos os físicos. Nós colocamos aqui 3 pontos da física falando dessa possibilidade da gente relacionar futuro, presente e passado. Complementa para a gente aí. Então, você falou em 3 possibilidades, né, dentro das concepções ainda em elaboração na física atual, não é? Mas voltando agora à visão kardeciana do assunto, eu acho interessante ele afirmar, para os espíritos desmaterializados, o espaço e a duração de tempo não existem. E vai completar, ele diz assim, a extensão e a penetração da vista desses espíritos são proporcionadas à sua depuração e à sua elevação,
que já alcançaram na hierarquia espiritual. Então, ele já coloca aí como uma pré-condição para a pessoa ter este acesso que você falou, essa janela de acesso à informação do futuro, a questão moral, da elevação moral do espírito, e que, de acordo com a sua evolução moral, ele será capaz de apreender ou visualizar mais a respeito do que acontece ou do que existe em torno de nós. Geraldinho, seria o caso do homem da superfície se comunicando com o homem da montanha? Ou seja, ele sendo capaz, através dessas características morais que você disse e dessa elevação espiritual, ele conseguiria um acesso, até do ponto de vista físico, à mente do homem da montanha? Ele não precisaria estar na montanha para ver o que o homem da montanha vê? Nós podemos elaborar em cima disso, né? Filosofar em cima disso. Mas eu creio o seguinte, que eu acho que o homem da superfície na imagem de Kardec é o homem comum. Com todo o respeito, é a mediocridade humana, que não tem grande apreensão, olha somente em torno dos próprios passos. Mas a partir do momento que ele passa a evoluir moralmente, espiritualmente, ele usa muito a palavra desmaterializar-se. A partir do momento que ele faz esse trabalho de se desmaterializar, ele sobe a montanha, né? E aí ele apreende mais. Luiz Sérgio. Eu acho que isso também remete, depois, é claro, podemos fazer até um podcast a respeito disso, mas isso remete à questão, inclusive, da própria mediunidade e da qualidade dos médiuns, que são, na verdade, os nossos profetas. E a evidência moral que cada um pode trazer. Quando o médium ele traz em si um corpo de evidência moral superior, nós sabemos que ele tem com mais chance, é claro, isso é lógico, de estar em maior contato com esses espíritos desmaterializados. E aí a gente tem que tomar muito cuidado na hora de entender, e por isso a gente pesquisa aqui um Chico Xavier, na hora de entender, porque entender essas entidades com nossa cabeça essencialmente medíocre, materializada, da superfície, e de uma forma às vezes até a princípio aparentemente racional, pode não ser assim tão fácil quanto a gente pode imaginar. É o que a gente costuma dizer a respeito do Allan Kardec, a respeito de um Chico Xavier e outros aí, que às vezes são espíritos geniais e que muito transcenderam a condição humana. E às vezes a gente simplesmente lê, concebe, mas não estamos entendendo direito, porque são espíritos com uma concepção moral muito superior, que transcendem muitas vezes nossa capacidade de entendimento corriqueiro, não é? Luiz Sérgio, o pessoal está meio curioso para saber qual é exatamente esse texto que a gente está comentando. Você pode ler para a gente, por favor? Com certeza. Ele diz o seguinte: suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorre essa estrada sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras, onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, média pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. É muito interessante também, é o Kardec que diz, com relação à questão do tempo, de acordo com a perspectiva que você tem do tempo, seria como você vê um relevo, montanhas. Quando você está numa planície, a montanha fica aquele obstáculo enorme na sua frente. Na medida que você se eleva, as montanhas, o relevo vai se aplanando.
e aquele relevo vai virando uma coisa uniforme. Então assim seria o tempo. O Emmanuel fala uma abordagem muito interessante sobre essa questão de espaço e tempo, no próprio livro dele, Emmanuel, que é de 1938, ele perguntado sobre esse tempo e espaço seriam reais ou seriam efeitos ilusórios. E ele mostra que são efeitos ilusórios, de uma forma bem mais elaborada. Ele mostra que são efeitos ilusórios, mas efeitos necessários para o nosso momento evolutivo, que nós ainda precisamos, na nossa fase, ter referência, né? Lidar com o exterior, com objetos, com pessoas, com tempo. Então nós precisamos desse fenômeno, desses processos ainda, né? E o Kardec fala isso muito interessante, essa perspectiva do tempo, na medida que você se eleva, como é que esse fenômeno vai ficando diferenciado. Porque a sua percepção vai mudando. Sua perspectiva, né? Luiz Sérgio, você que é um grande estudioso aí da Bíblia, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, como você vê a presciência aí no Velho Testamento falando coisas de Daniel, que mais para frente vai no Apocalipse? Esse ponto é um ponto que eu diria tão sensacional, porque há previsões de milênio de antecedência no Novo e Velho Testamentos. Nós acreditamos que tenha muito a ver com isso que Allan Kardec tem dito para a gente. Nós estamos falando aqui de seres angelicais que preveem mais ou menos qual que é um processo didático, porque na verdade o Velho Testamento, como diria o Chico Xavier, ele dizia que o Velho Testamento é a nossa busca, nossa pergunta, nossa inquirição, e Jesus é a resposta no Novo Testamento. E esse é um processo didático, assim como a gente tenta convencer muita gente que o Espiritismo também é só um passo a mais no processo didático celestial em relação a nós. Que ele não veio derrogar as outras religiões, que ele não está aqui para competir nem fazer um novo culto religioso, mas sim para que a gente possa, unidos, dar um passo além no campo do entendimento da questão espiritual e religiosa. Então, nesse processo didático, mais ou menos você entende que haverá determinados ciclos de estudo, determinados ciclos de vida em que teremos que passar por determinados testes. É a mesma coisa de você ser um reitor de uma universidade ou um chefe de um departamento de uma grande universidade e você já prevê, olha, o pessoal está começando aqui agora, né? Mas daqui a 5 anos vai ter que fazer um internato rural, isso vai ter que ser feito, é inevitável, alguém vai dar vazão, algum professor vai introduzi-los nesse internato rural. Quer dizer, são condições que são indispensáveis no nosso curso de evolução, da nossa redenção. Então eu acho que essas grandes profecias milenares, assim, né? Apesar de que mesmo Jesus falava, olha, tal ou qual momento ninguém saberá. Ninguém sabe disso. Só Deus lá, só o Pai. Mas que vai acontecer, vai. Apesar de que, inclusive, já nós detectamos no Velho Testamento e Novo Testamento previsões bem pontuais. Agora, um outro ponto que eu acho que no futuro a gente pode também pensar é que existe um espaço, porque quando estamos tratando das previsões em relação ao nosso espírito, são previsões mais delicadas. Porque o apóstolo Paulo costumava dizer o seguinte: para nós ou para vós, para quem os tempos já são chegados. É porque nós sabemos que em termos de evolução espiritual, para muitos de nós os tempos já são chegados há muito tempo, né? É o que os espíritos tentam nos dizer. Aqui falam, olha, o tempo já chegou para vocês há um bom tempo e nós estamos cochilando muitas vezes. Porque para vós os tempos já são chegados. Ou seja, talvez nem sempre para todo que está na superfície, mas para vós já são chegados. Então é um ponto interessante. Então estamos atrasados, né, Geraldinho? Seria mais ou menos isso? Eu acho que nós estamos para lá de atrasados. Mas a questão é a seguinte também. Isso está dentro da lei de solidariedade, isso que o Luiz Sérgio estava falando. Porque quem é mais experiente é chamado a colaborar com quem é menos experiente. Então os espíritos já mais preparados, como foram os precursores, os profetas, por exemplo, do judaísmo, os apóstolos do Cristo, os grandes iluminados do cristianismo, também os grandes iluminados do budismo, do hinduísmo e de todas as religiões do mundo, de certa forma fizeram o papel desses iluminados, dessas pessoas preparadas para nos avisar de algo, para nos chamar à responsabilidade, para dizer para a humanidade que ela precisava caminhar moralmente. Todas as religiões nós vamos ver isso. Lá no item 4 da Gênese, Kardec vai colocar, por exemplo, que
como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele venha pressentir esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. E completa o seu pensamento dizendo: por isto é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil. Tal missão, pois, pode ser conferida, porém, a alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la, que é o caso desses emissários dos céus, né, de todas as religiões, desses iluminados, desses profetas. Eles vieram com essa missão de nos alertar sobre o caminho do progresso e também para facilitar que a gente aqui na Terra concorra também para que esse progresso chegue. Por quê? O progresso não é uma coisa dissociada da nossa realidade. O progresso moral, o progresso espiritual, ele precisa que a humanidade terrena colabore. Ele precisa que cada um de nós, como indivíduos e como coletividades, estejam agindo no sentido que ele possa chegar mais rapidamente. E por isso mesmo a chamada da espiritualidade, a chamada de atenção. E neste particular, a profecia ou a presciência vem justamente para nos dizer: olha, é como o homem lá do alto da montanha. Se a humanidade perseguir este caminho esburacado, mais adiante há um buraco maior que todo mundo vai cair nele. O que não quer dizer que a queda no buraco maior vai acontecer, mas ela é sempre um aviso para que nós nos apercebamos que podemos mudar de direção ou mudar de caminho, escolhendo uma trajetória melhor de ascensão espiritual. O Haroldo usa um exemplo da Bíblia, né, o texto de Jó, onde Jó vai ser convidado pelo Senhor a falar aos homens de Nínive que estavam numa conduta inapropriada, e é feita uma previsão de destruição, de cataclismas. E Jó tem toda aquela história que vai ser engolido pela baleia, mas quando ele chega a Nínive, fala da profecia, ele sensibiliza os habitantes de Nínive, que mudam de procedimento, e aquelas profecias não se concretizam. Então esses alertas também são para que determinadas profecias não se concretizem, para que nós tenhamos essa capacidade de mudar o rumo das nossas ações, dos nossos sentimentos, assumindo novas responsabilidades e desvinculando-nos das consequências negativas dos nossos próprios maus atos. Isso mesmo. Acho interessante, Guilherme, nos estudos que o Haroldo faz também, a questão das profecias elas não serem algo palpável, e sim eventos que vão acontecendo, não é mesmo? Na verdade, eu queria fazer dois comentários. Um sentimento que eu tenho em relação ao que a gente estava falando anteriormente é de que parece que tanto o tempo como o espaço, eles são talhados para administrar o nosso próprio campo evolutivo. E que talvez eles não façam tanto sentido para as esferas superiores como a gente acha que deveria fazer. Então a gente deposita uma importância muito grande na administração do passado, presente e futuro, porque a gente ainda é pouco evoluído espiritualmente. Um espírito que administra melhor as consequências que recaem sobre a sua própria vida, e há de se entender que é um espírito mais aperfeiçoado, ou seja, ele tem maior domínio de plantar corretamente, ele vai ter muito mais domínio sobre a colheita que ele vai ter. Nós é que somos mais atabalhoados para plantar, plantamos de qualquer forma, e aí a gente planta maçã achando que vai dar laranja e no final colhe banana. Então a gente fica totalmente confuso. E a gente não tendo esse domínio, a gente acha que a presciência sobre o futuro é um elemento extraordinário, mas eu acredito que seja algo comum. Imagina se um pequeno vírus pudesse perceber a complexidade das nossas ideias, do nosso campo psicológico, ele se perderia. Ao mesmo tempo, aquelas pequenas operações biológicas que ele faz, para nós não tem aquela importância que tem para o nível em que aquele pequeno organismo se encontra. Então uma coisa que eu imagino em relação a tempo e espaço é essa relatividade da importância dele para a dimensão onde ele existe com maior potência, digamos assim. Em relação ao que o Marco falou, que eu acho que ele falou em off, mas eu acredito que mais para frente nós vamos atacar esse assunto, é em relação ao ciclo dos eventos.
todo evento ele acontece em ciclos e tudo é regulado por ciclos no universo. Então, se a gente imagina, por exemplo, o homem primitivo, a mulher ela tem um ciclo de reprodução. E o homem observando, a mulher observando, ela sabe que ele sempre, a um período de mais ou menos 30 dias, ela vai passar por aquele ciclo de novo. E naturalmente você vai vendo, para quem não conhece, para um homem muito primitivo, ele não vai entender a constância daquilo, a constância do movimento da lua, das estações, e pode parecer que é uma previsão, né? Só para a gente entender essa questão do ciclo, no que diz respeito às profecias, especificamente focando ela no Apocalipse, vou dar o exemplo da Babilônia, da queda da Grande Babilônia. Nós já tivemos quedas de outras Babilônias. Então, você tem um ponto ali que é um ponto cíclico. Ele é um ponto de inflexão. Nós vamos passando na história da humanidade, nós vamos incidindo na Babilônia. Nós já tivemos uma queda, uma segunda. Nós estaríamos passando no último ciclo. Só estou dando um exemplo para a gente entender essa questão que o Haroldo está explicando. Qual será essa última Babilônia que vai cair? Aí vou deixar a questão em aberto, não vou polemizar. Entendeu? É esse o ponto. Lá no Apocalipse, ele trata de questões que vão se enchendo. As profecias vão se cumprindo aos poucos, como um copo que vai se enchendo aos poucos. Quando chega no final, dá-se o cumprimento total da profecia. Com relação a essa Babilônia, a gente pode fazer uma referência em relação ao Antigo Testamento, que foi uma pergunta que o Gandra fez para o Luiz Sérgio. As profecias de Daniel, por exemplo, tem o sonho do Nabucodonosor, que era um rei da época, né, um imperador, era o que mandava na época lá, e ele teve um sonho com uma estátua gigante que tinha cabeça de ouro e assim ia descendo de valor, né, os membros de ferro, peito de bronze, eu não lembro exatamente qual que era a ordem, e os pés de barro com ferro. Então a interpretação é dada pelo próprio Daniel, falando que o império do Nabucodonosor era apenas um primeiro de uma sequência lógica que viria depois, e que império por império ele iria ruir. E uma das interpretações que se dá em relação aos pés de barro com pedaços de ferro é exatamente dessa dissipação de poder que há hoje no mundo. Ou seja, você não tem especificamente uma nação que comanda, né? Até a gente pode imaginar que é os Estados Unidos, mas se você imaginar, será que as empresas não são as que realmente comandam o planeta? Então, se você imaginar, as empresas das economias, nós já falamos isso, das 100 maiores economias, as empresas fazem mais de 50% das maiores economias do mundo. Então, de fato, o poder está dissipado e talvez seja aí, né, os pedaços de ferro que representam o poder no meio do barro, que representa toda essa concentração e a pobreza generalizada e a dificuldade generalizada em volta desse poder. A simbologia, por exemplo, das águias no Apocalipse, geralmente, na nossa opinião particular, consubstanciando uma ideia de império. Quantos impérios não tiveram esse símbolo, né? O romano, o Reich, o americano. E volta e meia tá lá. E as águias, do Apocalipse, com um símbolo de força, né? Eu acho isso muito interessante. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de ler rapidinho para vocês aqui, em Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 10, mostrando como é que eles realmente tinham capacidade, porque esses espíritos muito cristãos, qual que é a característica do espírito cristão? Um espírito desmaterializado, é um espírito que está com valores completamente assistêmicos, ou seja, eles não têm valores humanos, os valores deles são realmente altamente espirituais, e com isso eles vivem uma vida completamente esdrúxula para os padrões com os quais nós estamos acostumados. E, obviamente, esse tipo de espírito tem acesso aos registros espirituais superiores com muito mais facilidade que qualquer um de nós. E nessa carta está escrito aqui, tá, Timóteo 3, 1 a 10. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Últimos dias de um período, que em grego é eon, né? Uma fase, uma idade. Porque haverá homens, em algumas traduções está, jovens. Haverá homens ou jovens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Está falando dos finais do tempo. Qualquer coincidência. Isso é o retrato da sociedade contemporânea. Exatamente, né? Da sociedade de consumo. Isso é hoje isso aqui. Porque, inclusive, ele está falando todas as nossas tendências reptilianas de hoje. Hoje nós estamos numa sociedade satânica no sentido de reptiliana. Você é buscado para o corpo, você vai para um lugar, você é estimulado a só utilizar o seu lado reptiliano. Como dizem os cientistas, né? O Daulo talvez deve saber mais disso que eu, do cérebro trino, né? É isso que eu ia pedir, explicar um pouco melhor. O comportamento reptiliano eu acho muito interessante porque no Mundo Maior, Calderaro fala sobre ele, o livro No Mundo Maior de Chico Xavier, psicografia André Luiz, ele fala sobre a casa mental. E uma vez estudando sobre a casa mental, a questão do porão, do primeiro andar e do sótão, eu fui estudar o livro do Carl Sagan, chamado Dragões do Éden, e ele falou de um doutor, não me lembro do nome do doutor, que fez uma pesquisa sobre o cérebro trino. Ele dividiu o cérebro em 3 partes, os lobos frontais, a parte frontal do nosso cérebro, a zona motora e o complexo reptiliano. O complexo reptiliano é a nossa zona mais inferior, o cérebro nosso mais primitivo. Ele chegou até a fazer uma brincadeira dizendo que olha, o Congresso americano tem muito mais complexo reptiliano do que qualquer outra coisa. A gente age na primitividade do nosso ser lá. Isso era muito de acordo com o que o Calderaro falava no livro lá de 1947. E quando ele falou isso, eu achei muito interessante, porque nós hoje na Terra, tudo nos puxa para esse nosso lado réptil. A competitividade, a ode ao corpo, pura e simplesmente, ao combate. Eu lembro uma vez no Discovery Channel, um documentário que me impressionou, que não sei porquê, esse documentário deveria ter sido espraiado pelo mundo inteiro, nunca mais o vi. Os soldados americanos do exército americano, um grupo específico, foi treinado só para se estimular o complexo reptiliano, em todos os treinamentos. Hoje, todos estão presos, e houve até uma entrevista com um dos soldados falando o seguinte: eu me via fora do corpo estrangulando minha namorada, eu a matei com as minhas próprias mãos, sem nenhum controle sobre mim mesmo. Ou seja, de tanto treinar fisicamente a competitividade, os treinos especificamente para eles serem os melhores soldados e mais inescrupulosos da face da Terra. E de fato eles assim ficaram e sem controle sobre si próprios não conseguem mais conviver socialmente. Isso é o que acontece se a gente começar a estimular só esse lado. O lado da sexualidade, o lado da competitividade, o lado da violência. E depois nós nos vemos nesse tipo de previsão aqui. Haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente. O complexo reptiliano, por exemplo, se você começar, igual fazemos hoje, a colocar a libido como sendo a meca do ser humano, você não vai conseguir um estado com lei e ninguém que obedeça a leis. Que leis é pertinente ao lobo frontal, aos nossos regentes morais. Então, uma geração de jovens que não conseguem meditar, que não conseguem orar, que não conseguem ter princípios superiores, não conseguem acessar esses lobos frontais, eles não vão conseguir. Eu lembro um rapaz que previu que os Estados Unidos seriam atacados por terroristas. Esqueci o nome dele, que o pessoal aqui deve saber. Acho que é escritor americano. Ele previu. Ele falou assim, olha, hoje o exército americano é um exército de libidinosos. Como é que você acha que numa nação dessa vai se segurar assim? Não é que está sendo moralista, gente, mas não façam isso em casa. Mas tenta ficar por conta só de sexualidade, só de violência, só de competitividade por um mês. E ver o que você vai conseguir no final do mês em termos de altruísmo, em termos de obediência a regras, em termos de disciplinas, etc. E tal. Difícil demais, né? Eu acho interessante isso estar acontecendo justamente nesse período de sinais dos tempos, essa exacerbação. Talvez isso esteja acontecendo justamente para as coisas não ficarem mais às escondidas. Porque não é que isso não acontecesse na sociedade antiga, isso acontecia. Só que ficava debaixo dos panos. E com a sociedade, na época de um apocalipse, de renovação da humanidade, isso ficar debaixo dos panos não leva à cura, não leva à regeneração. Então eu acredito que esse momento em que isso vai sendo exposto para a sociedade de uma forma às vezes até exagerada, que pode levar a um extremo, sim, de talvez não ter nem volta se a gente não tomar cuidado, mas o processo de retorno é muito importante para ocorrer uma verdadeira espiritualização e não um farisaísmo, não um esconder de fatos que a humanidade realmente precisa progredir sem também ir para o extremo oposto, né? Aliás, Lívia, sobre esse ponto eu acredito que é feita a referência no Apocalipse sobre uma das taças que são derramadas sobre a humanidade, onde é dito lá que
depois de derramada essa taça, as chagas dos homens se abririam como feridas à vista de todos e que poderia permitir a identificação do número da besta. O que significa isso? Saindo da simbologia, as questões saíram dos tabus, saíram desses preconceitos antigos, desses freios morais, onde as pessoas estão se expondo da forma como elas são, efetivamente. Por isso que hoje você consegue distinguir de maneira melhor, mais precisa, distinguir o joio do trigo. Porque hoje a pessoa que ela quer seguir o mal, ela fala, não, eu gosto realmente de sentir dor. Né? E as pessoas hoje não têm mais, tem nenhum pudor, não tem nenhuma vergonha mais de esconder isso, né? Inclusive dizem, olha, não, eu participo lá de um grupo que se reúne numa boate às quartas-feiras à noite, a gente vai lá só para aplicar dor uns aos outros, sério, aí você vai achar a página na internet. Hoje isso já acontece, as pessoas estão se revelando como elas efetivamente são. Mas por que isso vem? Exatamente para que a gente possa perceber o que é o mal, o que ele traz na nossa vida. É o joio e o trigo agora bem madurzinhos, né? Tem um caso interessante que aconteceu, um bate-papo que aconteceu com minha tia-avó Nair Machado Pascoal com o Chico Xavier na década de 60. Lembrando que na década de 60 foi a liberação sexual, né? As drogas, o movimento hippie, Woodstock, a sexualidade que eles denominaram de amor livre. E ela então virou para o Chico e falou assim, olha Chico, eu não entendo esse mundo de hoje, porque essa confusão toda, eu acho o seguinte, a gente já devia reencarnar certinho para encontrar a pessoa amada aqui na Terra, para não ter confusão, e todo mundo vivia feliz para sempre, por que isso não ocorre? Aí ela contava para nós que o Chico deu uma boa gargalhada e falou com ela, Nair, minha nega, esse mundo que você está querendo é para daqui a 500 anos. Acontece o seguinte, a sexualidade foi presa no homem e na mulher durante muitos séculos, pelo domínio das religiões, pela perseguição, inclusive, filosófica, religiosa. Isso tudo ficou como uma panela de pressão. E agora nós estamos vivendo um momento que a panela de pressão explodiu. E nós estamos no meio dessa explosão. De modo que ela vai demorar ainda uns 5 séculos para tudo voltar, tudo atingir a normalidade espiritual. Um outro ponto que eu gostaria só de citar aqui, ainda nesse texto que eu estava lendo, eu não tinha lido, que ele é mais extenso, para mostrar como é que um espírito de 2000 anos atrás estava entendendo essa questão da realidade do cérebro trino nosso e do nosso uso excessivo do complexo reptiliano. Inclusive, você sabe, o Allan Kardec era estudioso dessa questão, eu acho que, se não me engano, chamava frenologia, assim, a ciência, não é isso? Eles dizem o seguinte, ele diz aqui em Tiago, falando das moças nécias que eram carregadas de concupiscências e levadas de concupiscências, ele fala assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa frase é espetacular, porque nós vivemos numa sociedade que estuda demais. Todo mundo estuda muito, mas a gente aprende tão pouco, né? Porque nas nossas escolas não se estuda mais caráter, não se estuda mais respeito, não se estuda mais amor, só se estuda brilhantismo intelectual. Quer dizer, a gente está que aprende, estuda, mas nunca chegamos à percepção da verdade. Porque realmente você vibrar simplesmente e aprender simplesmente nesse nível reptiliano, você vai aprender para ferir, aprender para competir, aprender para engolir, aprender para matar, aprender para destruir e adquirir para si. Você vira um vórtex, um buraco negro de egoísmo, né? E isso, de fato, infelizmente, está na base, inclusive, das nossas próprias escolas inadvertidas dos valores antigos, às vezes mais aí dessa época aqui, ó, de 2000 anos atrás, de formação de moral, de caráter, em função que nós não podemos ficar por conta disso, porque o menino tem que passar no vestibular, porque tem muita competitividade, então não pode aprender isso aqui, mas isso é um desastre. Eu vejo que com esse extremo que estamos chegando agora, talvez a sociedade vai parar para refletir, e aí vem o papel grandioso, talvez, do espiritismo, né? De colaborar com uma cultura nova, com uma reflexão nova, com a transformação do homem espiritual, né? Com a desmaterialização que o Chico falou, porque as pessoas estão vendo onde está chegando, né, a situação. Olívia, minha voz não está boa, mas enfim, vou participar assim mesmo, porque eu acho que essa intervenção é muito interessante. Quando você falou dessa questão do espiritismo, a gente faz o culto no lar 2 vezes por semana, e o meu filho,
que inclusive fez o Enem agora, no final de semana, participou. E ele estava nos contando que ele tem um amigo que disse que quando tiver filhos, ele vai ele mesmo ensinar os filhos em casa, educá-los em casa, passar o conhecimento científico todo em casa. Bom, em termos de lei, hoje no Brasil isso não é possível. Os pais são cobrados. Mas o que eu falei com ele foi o seguinte: existem vários tipos de inteligência. E que essa inteligência intelectual, hoje em dia, ela é a que menos é importante. E ele disse, inclusive, ele mesmo me falou, que ele falou com esse amigo dele o seguinte, que já fizeram uma pesquisa, um trabalho com vários alunos estudando só em casa. E que desses alunos, 90% se transformaram em sociopatas. E desses 90%, 30% suicidas. Então, olha a gravidade que é você separar a pessoa do mundo. O que você isolar a pessoa da convivência. Você vai transformar aquela pessoa num cientista que não tem condição nenhuma de se relacionar. E é onde ele vai se perder. E o meu filho falou com ele, falou, olha, o que eu acho que precisa é que você tenha uma religião. O que está te faltando é uma religião. Porque no dia que você tiver uma religião, você vai se sentir muito mais confortável de ter um filho fora de casa. Agora, Jardim, você estava falando que o Chico falou em 5 séculos. Essa primeira gravação desse podcast sobre transição planetária, que nós estamos fazendo agora, que está com mais ênfase na presciência, mais no conteúdo espírita, mas nós vamos trazer também várias evidências inegáveis de que estamos num processo acelerado de transição de humanidade. Nós vamos trazer na ciência, política, economia, questão ambiental, social, vamos trazer várias em outras áreas do conhecimento humano para fundamentar esse entendimento que o Espiritismo também trouxe, ajudando a cooperar. Eu acho que na hora que a gente apresentar a série de coisas que já está preparada para a gente fundamentar fora do Espiritismo essa transição, eu acho que o processo vai ser mais acelerado do que a gente imagina. O que a gente já pode antever, o que a gente já está vendo, com o que já está aí, e a projeção que a gente consegue fazer, é completamente assombroso. Os próximos 30, 40 anos vão ser absolutamente impressionantes de todos os pontos de vista. Sem dúvida, eu acho que nós vamos chegar nessa conclusão aí, não resta dúvida. Voltando aí a um ponto que o Marco Paulo trouxe, a questão dos ciclos, também o Luiz Sérgio falou, é importante a gente visualizar o seguinte, que os ciclos se repetem, sim, mas existe uma revelação importante que o Chico Xavier vai conversar comigo a respeito, a gente vai deixar para a última parte dessa série, e que ele vai se referir exatamente a este último ciclo da transição planetária, porque ele vai dizer o seguinte, o chamado final dos tempos, na realidade, é o final dos tempos do mundo de provas e expiações. É o último ciclo que ele vai chamar, que o que nós estamos vivendo hoje, nessa transição do final do século XX para o início do século XXI, é justamente o último ciclo. Ele ainda fala comigo assim, olha, lá nas Sagradas Escrituras, este nosso período vai ser reconhecido como a 1/10 hora. Ora, o que é a 1/10 hora? É um ciclo, mas é a última hora antes da 12ª hora, que é o último número, né, do relógio. Então, a 1/10 hora é justamente esse último período onde as coisas acontecem mais aceleradamente. Ele ainda vai falar, é 1/10 hora, a hora derradeira, o final dos tempos, que na realidade nunca foi final do mundo, né? Tem gente que fala muito no final do mundo, o mundo vai acabar. Isso é uma grande bobagem. O mundo nunca vai acabar daqui a bilhões de anos, no sentido material, como nós entendemos, né? Agora, a sociedade em evolução aqui na Terra está passando, sim, de um período, o último ciclo de expiações e de provas, e entrando
no primeiro ciclo do mundo regenerado que nós teremos amanhã. Geraldinho, entre esses sinônimos que o Chico dá para esse último período, ele também usa o último período da raça ariana, no livro Caderno de Mensagens, que você cita no livro Não Será em 2012. Isso. Né? Explicando que nós estamos aí no finalzinho desse paradigma da humanidade que é caracterizado como o paradigma da raça ariana. Agora, para a gente entender isso, né, fica um convite aí para quem está nos escutando, para entender o que é esse paradigma da raça ariana, nós temos que voltar lá no livro A Caminho da Luz para estudarmos o que é a raça ariana, o que marcou esse período da humanidade, que em síntese é caracterizado pela vitória, pela glória, pela guerra, né, pela ambição, pelo egoísmo e etc. Ô Marco, a estátua do Nabucodonosor é exatamente sobre isso, sobre os diversos reinos fundados sobre a perspectiva ariana. Que eles naturalmente já tinham o germe da sua própria destruição, é a sua própria perspectiva psicológica, né? Ou seja, a astúcia extrema, ela leva à concentração de riqueza, por exemplo. A concentração de riqueza gera uma distribuição econômica absolutamente insustentável. Então, você já pode prever que vai haver revolução, quebra econômica e por aí afora, por exemplo, né? É um caminho quase que inexorável, né, da sociedade. E a gente já percebe isso, porque embora existam muitas iniciativas para contornar o aspecto econômico, por exemplo, e futuramente o Dauro até vai trazer muitas informações também sobre isso, a gente percebe que é praticamente impossível reverter o quadro, porque a concentração já está tão grande que é como se fosse uma formiguinha nas costas de um elefante. Você não consegue massa crítica para realmente fazer a diferença. Infelizmente, parece que a única diferença que vai ser feita é realmente a quebra e esse sistema ruir com o próprio peso. Eu queria que vocês comentassem as informações que a gente tem de que nesse final dos tempos, todos aqueles que estão em zonas inferiores ou em zonas até de tratamento terão a oportunidade de vir para a Terra de novo para poder pegar essa 1/10 hora e ver se nessa última oportunidade eles conseguem trabalhar em si mesmos, na melhora moral de si mesmos e como um todo melhorar moralmente o planeta inteiro. E junto com essa informação, existe uma outra informação de que já temos espíritos elevados, em grande número, vindo para a Terra, e até crianças que já demonstram grande conhecimento ou uma elevação moral que é diferente do que a gente está acostumado a ver no planeta, que são esses espíritos que vão nos ajudar e nos carregar para essa transição, para essa elevação. Então eu vejo esse contraponto de todo esse mal que a gente vê insurgindo no mundo e que a gente vê como uma coisa que talvez não tenha controle, mas porque é uma oportunidade para alguns e um trabalho para outros. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso. Allan Kardec vai comentar sobre isso, dizendo que a transição planetária começou 100 anos antes daquela época. Nós temos que nos remeter, então, ao século XVIII. 100 anos antes do século XIX, de meados do século XIX, quando Allan Kardec estava trabalhando na codificação da doutrina espírita. Então é interessante você voltar no tempo, você vai ver o quê? Meados do século XVIII. Exatamente. O que vai modificar o mundo? A Revolução Francesa, é a independência norte-americana, os ideais libertários, igualdade, fraternidade, justiça, que vai impactar toda a comunidade terrestre. A restauração das repúblicas. A restauração das repúblicas. Enfim, um grande número de acontecimentos, guerreiros, inclusive, de revoluções, e que vão trazer mudanças na face da Terra significativas. Aí o Chico vai nos dizer o seguinte, que durante o século XX, principalmente nos períodos das duas grandes guerras mundiais, e mais acirradamente a Segunda Grande Guerra Mundial, esse processo de depuração se acelerou. E ele nos disse que os espíritos das sombras, das trevas, ligados ainda nas suas consciências profundas ao mal, ao vício, à guerra, eles somente teriam permissão para reencarnar até o ano 2000. Que isso foi um marco. Seria, naquela época, 1986 era futuro, né? Hoje nós já passamos dessa data. E que eles teriam a última chance
de reencarnar até o ano 2000. E que, paralelamente a esse processo, os espíritos ligados ao contrário, à luz, ao compromisso com a verdade, ao compromisso com a fraternidade, reencarnariam em massa, a partir do final do século XX e início do século XXI. E aí ele fala, por exemplo, para nós, que o guia espiritual dele, Emmanuel, viria, liderando uma grande falange de espíritos ligados à religiosidade, ligados à mediunidade, para trabalhar para este mundo novo, assim como também o espírito de Victor Hugo viria liderando os artistas, os pintores, os músicos, os escultores, os literatos, para trazer um novo renascimento para a face da Terra. E ele ainda me disse o seguinte, que se o século XX seria conhecido no futuro como o século das ciências positivas, da tecnologia e dos avanços científicos acelerados, que o século XXI será lembrado mais à frente como o século da espiritualidade e das artes. O André Morot, um grande pensador francês, fala que o século XXI será o século do misticismo ou não existirá. E você está falando uma coisa interessante, que eu vou colocar aqui, não é um processo de estudo de estatística, mas a gente nota essas crianças com 4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 anos, bem diferenciada de crianças há 30 anos atrás. Não sei se é impressão minha, mas eu converso com vários pais, por exemplo, que vejam que esses meninos estão mais sensíveis, mais afáveis, mais cordatos, mais amorosos, mais curiosos, uma inteligência diferenciada. Agora, a gente não sabe se é o pai coruja falando, mas eu converso com outros pais e vejo, e como eu falei, isso não é um estudo estatístico, mas que é interessante, porque eu lembro que na minha época a gente andava com um estilingue no pescoço e um espingardinho de chumbi na mão, querendo arrumar confusão em rua. Então eu vejo uma diferença bem grande no momento de hoje, né? Hoje os meninos são mais éticos, são mais ligados à ecologia, ao respeito pelos animais, pela natureza. Vou só pegar um gancho aqui, porque essa questão que o Geraldinho trouxe, muito interessante a gente perceber que ela está em consonância estrita com uma mensagem, uma passagem, uma manifestação do Kardec na Revista Espírita. Depois vocês me cobrem porque eu vou colocar no portal. Ele vai explicar o seguinte, como nós podemos vislumbrar a passagem para uma nova fase no planeta, né, para um mundo de regeneração. E aí ele vai dizer o seguinte, imaginemos o cenário em que espíritos reformados comecem a reencarnar em profusão no planeta Terra. Está no capítulo 18 da Gênesis também. Sim, é porque ele geralmente repetia textos, né, da Revista Espírita nos livros da codificação. Mas eu já vi essa passagem na Revista Espírita. É o capítulo Sinal dos Tempos. Interessante. Então ele vai dizer lá o seguinte, olha, essas novas almas, esses novos espíritos que vão estar aqui na Terra, eles já não vão compactuar com a desonestidade, eles não vão aceitar uma política desonesta. Então eles vão promover, pela manifestação moral deles no dia a dia, na vida, a reforma paulatina do planeta. Uma coisa que eu também lembrei quando a Carolina falou, foi de uma profecia que Chico Xavier fez, datada da época em que ele estava psicografando o livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, sobre o capítulo 11, se não me engano, chamado Sexo. E Chico Xavier disse que foi levado por Emmanuel a uma cidade espiritual que ele chamou de cidade estranha, em que havia ali só espíritos ligados à sexualidade. E engraçado, em 1947 o Chico cita, né, e descreve grandes desfiles altamente eróticos, que parecia muito com os nossos desfiles de carnaval hoje, mas na época não existia isso, né? Ele falou que esse pessoal todo iria reencarnar. Eles estavam ali numa última festa, porque a espiritualidade superior tinha dado um ultimato para eles, falando, agora acabou a festa aqui, acabou a farra, todo mundo vai ter que reencarnar. Houve uma preocupação nos fóruns espíritas mais íntimos de Chico Xavier, porque se isso acontecesse, eles já chegaram a deduzir que isso seria a derribada das instituições. Porque pessoas tão reptilianas, vamos dizer assim, reencarnando de uma hora para outra, iria mudar a sociedade inteira, e de fato isso aconteceu. Na década de 60, esse pessoal da década de 40 já estava com 20 anos de idade e começou a modificar o mundo desse jeito. Foi ruim por um lado, mas foi muito útil, porque é o que os espíritos dizem.
Eu lembro do Sr. Leão. O Sr. Leão chamava esses espíritos de paraquedistas. Falando, professor, o que é paraquedista? São esses espíritos que ficaram muito tempo no plano espiritual, sem reencarnar, porque querem ficar numa certa farra, não tem muitos débitos nem nada, mas de repente são obrigados a pingar aqui. E de repente nasce naquelas famílias de militares, nas famílias tradicionais, aquelas pessoas mais antissistêmicas possível, né? Aquelas pessoas que realmente chocavam a família inteira com comportamentos completamente idiosincráticos em relação ao que a família era e tudo mais. Isso tem a ver com isso que você falou. Espíritos forçados a reencarnar para poder, no momento de transição, terem as suas chances, inclusive a chance até de errar. Eu queria só aqui levantar uma questão aqui muito importante para o Geraldinho, né, explicar. É a questão do livre-arbítrio nesse contexto todo da transição planetária. Porque a impressão que eu tenho, a gente lê as obras e realmente, obviamente, isso pode mudar muito, né, de acordo com como a humanidade vai se portar, né, se comportar diante dessa transição. Então, eu acho que deve ser levantado essa importância aí do livre-arbítrio, que pode nos levar a uma fase de transição melhor ou não, muito mais dura para todos nós que estamos aqui na Terra e também para aqueles espíritos desencarnados. Oportuna a pergunta, Geraldinho, e eu ainda acrescento mais uma coisa que eu estava vendo no material que você usa para palestras. Há uma relação de causa e efeito dessa presciência e o que está sendo demonstrado. Vai acontecer aquilo mesmo? Há outras oportunidades? O livre-arbítrio está envolvido nisso? Como que envolve tudo isso? Bom, nós temos que comentar aqui duas coisas. A primeira delas é ainda complementando aquela questão dos ciclos evolutivos. Quando os ciclos evolutivos chegam a um determinado ápice, ocorre uma profusão da mediunidade. E aí, a mediunidade ela é caracterizada como uma característica deste final de ciclo. E isso é tão antigo, gente, que está lá no Velho Testamento. Eu vou citar aqui, por exemplo, o trecho de Joel, da profecia de Joel, que é repetida pelo Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu a pedido de Paulo. Lá em Joel está no capítulo 2, versículos 28 a 29. No Atos dos Apóstolos, também capítulo 2, versículos 17 a 18. E essa profecia diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Por que eu trago isso? Porque isso vai ser uma marca registrada do final de ciclo, que é o que nós estamos vivendo hoje. E sendo uma marca registrada de final de ciclo, nós vamos ver que tem uma razão da mediunidade funcionar aí como um alerta para o nosso livre-arbítrio. Por isso que a mediunidade profética, ela está muito ligada como um aviso espiritual para que a humanidade tenha por si mesmo méritos para decidir no melhor caminho. Aí na Gênese, Allan Kardec, no capítulo 16, no item 6, ele vai dizer assim: é assim que em certas ocasiões essa faculdade mediúnica se desenvolve providencialmente. Aí ele coloca quando? Na iminência de grandes perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. Olha só, justamente naqueles pontos ápices da crise, não é? Que seriam os pontos também ápices dos ciclos evolutivos. Então, nesses momentos, a mediunidade funciona como um alerta geral. Ela se dá em toda a gente, em todas as nações, em todas as idades, em todas as classes sociais. E ela pode ser considerada uma marca dessa transição de um ciclo para um outro melhor. E ele então diz: nada, pois, tem de sobrenatural o dom da profecia, ou o dom da predição. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível.
Tal faculdade é, pois, inerente ao estado de espiritualização ou de desmaterialização. Acontecimentos pertencentes ao futuro podem assim ser preditos. É uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Aí vem a questão do livre-arbítrio, no item 14 da teoria da presciência, porque ele diz assim: pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento. Pode-se achar este nos desígnios de Deus. Então, nós podemos daí seguir o seguinte raciocínio. O que é certo? O que é absoluto? O que é fatal? A evolução. Por quê? Porque a evolução é da ordem divina. Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando, antes do descobrimento da América, Jesus vai mostrar a Eliú as plagas da América, ele vai dizer o seguinte, que é da vontade do meu Pai, quer dizer, não é nem da vontade do Cristo, é da vontade de meu Pai que para estas regiões inabitadas seja transplantada a árvore do meu Evangelho. E esta árvore do Evangelho do Cristo, ele mesmo diz, vai se situar no coração da parte sul das Américas, enquanto que na parte norte seria situado o cérebro do mundo, né? Então, ele diz o seguinte, isso é da vontade do Pai, é da vontade divina, então é certo que vai acontecer. Allan Kardec vai dizer o seguinte, como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios pelos quais essa evolução se dará. Está nas possibilidades dos espíritos superiores prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados. Então nós temos parte nisso, né? O nosso livre-arbítrio está aqui. Os espíritos superiores, chegamos a um topo de um ciclo, um ápice de uma etapa evolutiva, vêm os espíritos superiores nos avisar para que tomemos cuidado com esse momento, porque ele é crucial na nossa caminhada de evolução, e justamente nesse momento nós podemos estar alertas para agir no nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, para colaborarmos para que este ciclo se dê e essa transição se dê da forma mais pacífica, mais fraterna e com mais sabedoria possível. Ô Geraldo, com relação a isso é interessante pensar também que do mesmo jeito que você tem ciclos que regulam o elemento indivíduo, né, individual, você tem o que regula o ser coletivo, né? E o Chico falava sobre o ser coletivo, fazia preces ao ser coletivo. E essa mensagem que foi citada pelo Marco Paulo, nós encontramos aqui, ela estava na nossa cabeça também, é uma mensagem da Revista Espírita de outubro de 1866, intitulada Os Tempos São Chegados. Eu estava passando o olho nela aqui na íntegra, muito interessante, vale a pena a leitura, mas eu vou ler 2 parágrafos somente. Não vou ler na ordem não, porque eu acho que vai ser mais interessante assim. Num ele fala, a humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com esta diferença de que uma se cumprem de ano em ano, enquanto as outras de séculos em séculos, que sejam acompanhadas em suas evoluções através do tempo e ver-se-á a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Num parágrafo um pouco anterior, ele fala assim, neste tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que lhes são os mais opostos nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos diferentes da geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história como hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas.
É lembrar que o Chico Xavier, em 1989, eu vi na televisão, assim, inadvertidamente, eu vi ele dizendo o seguinte: olha, a previsão é que o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas se os brasileiros não se aprontarem, isso passa para outras mãos. Eu diria, talvez outras mãos no próprio território brasileiro. Se a gente não tomar cuidado, né? Bom, só completando essa parte também do livre-arbítrio, lá no item 14 ele vai dizer também o seguinte, que é assim, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias podem os espíritos prever uma guerra, se ela se acha mais ou menos próxima, se é inevitável ou não, sem, contudo, poderem predizer o dia que a guerra começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pelas vontades dos homens. Então, é uma questão de ciclo. A gente tem que raciocinar não mais em dias, em meses e anos, mas em ciclos, em grandes ciclos. E se a gente tomar a palavra de Kardec, que o grande ciclo da transformação planetária, do mundo de expiações e de provas, começou 100 anos antes dele, então nós estamos falando um grande ciclo de mais de um século, provavelmente 2 séculos, porque em uma entrevista o Chico Xavier vai dizer claramente isso. Isso está no livro Plantão de Respostas, é um livro de entrevistas em que o Chico respondia perguntas, o espírito de Emmanuel respondia através do Chico. E perguntaram a eles sobre o fim dos tempos, o final dos tempos. E o Chico responde, dando a palavra como sendo de Emmanuel: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano de 2057. Mas antes disso, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo. Poucos acordarão, mas muitos estarão aptos ao trabalho com o próximo, tentando acordar as consciências que dormem. Então, vamos raciocinar que esse grande ciclo, o último ciclo, tem 3 séculos. Começou 100 anos antes de Allan Kardec, então vai terminar 200 anos depois de Allan Kardec, 2057, é exatamente 200 anos depois do Livro dos Espíritos. Então, um grande ciclo de 3 séculos e a grande realidade é que nós estamos no final dele, né? E, na verdade, não é o maior dos ciclos, né? Porque, segundo alguns estudiosos do assunto, aí já entra em campos mais esotéricos, digamos assim, mas com alguma validade, pelo menos para a gente poder, né, pensar sobre o assunto, de que existem ciclos maiores ainda, muito mais longos, né, de milênios, e que também alguns deles estão chegando ao seu termo para iniciarem novos ciclos para as humanidades do porvir, digamos assim. Sobre isso, inclusive, no livro Não Será em 2012, nós publicamos uma entrevista do Espírito de Emmanuel, através do Chico, publicada no estado do Paraná, em 1957, em que Emmanuel vai abordar justamente esses grandes ciclos de 64, de 128 mil anos. É importante a gente ter em mente em relação a isso, não pegando os modismos que vêm e vão, mas pensando da seguinte forma: olha, se nós temos a Terra girando, nos dá um ciclo de um dia e uma noite regula o nosso viver cotidiano. A Terra girando em torno do Sol nos dá um ciclo de 365 dias que regulam as estações, e aí tem as colheitas, que influenciam a sociedade de uma maneira geral. Se nós pensarmos que o sistema solar também certamente está em movimento, há de ter uma centralidade em torno da qual ele se movimenta, e há também, imaginando aí por analogia, né, Dauro, que a gente também teria, teoricamente, a possibilidade de um ciclo mais amplo do que esse de 365 dias, que regularia de galáxias, clusters. Então, esses sistemas todos... Por analogia, a gente poderia inferir que existem ciclos mais amplos também, aos quais o sistema solar está subordinado, de uma certa maneira. Gente, eu estava só querendo ver um pedacinho aqui do André Luiz, para embasar aquilo que o Ganda tinha perguntado a respeito da questão do complexo reptiliano.
que é o embasamento, inclusive, do nosso estudo aqui, porque o Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a evolução é baseada em você aprender com o passado, projetar o futuro, agindo no presente. Nós trouxemos à baila aqui a questão do André Luiz conversando com Calderaro no livro No Mundo Maior, sobre a questão do cérebro trino, também abordado no livro Dragões do Éden, de Carl Sagan. O Calderaro diz o seguinte: nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do nosso cosmo individual. A criatura estacionada na região dos impulsos, que é o que acontece muito com a gente hoje, complexo reptiliano, ela vive num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, na zona motora, né, gente? Trabalha, sem reflexão também, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, ou seja, você fica lá só contemplando ou orando, sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Ele diz que quando nós estacionamos num desses pontos de uma forma perigosa, pode se caracterizar a obsessão aí já. Um processo que enseja a obsessão. Por isso a nossa sociedade está tão carente de saber orar, de saber meditar, de ter um tempo para conversar, de lermos, de escutarmos essas coisas, de conversarmos juntos, porque senão nós não teremos tempo nem mesmo para saber se as profecias estão sendo cumpridas ou não. Bom, eu só queria completar aqui sobre essa questão da teoria da presciência. No final do capítulo, Allan Kardec então vai dizer que todas essas previsões, todas essas informações espirituais através da mediunidade vem no sentido de ter um fim útil para a humanidade, quer dizer, vem para colaborar para que a humanidade consiga sair disso aí que o Luiz Sérgio nos trouxe muito bem, das revelações de Calderaro. Então são como advertências, mas também ele considera uma coisa muito interessante, elas não vêm simplesmente ou somente pelo lado religioso, não. Ou seja, os médiuns de presciência não são somente os iluminados da religião, ou aqueles que trabalham efetivamente com a parte sentimental da religião. Mas ele diz assim: a humanidade contemporânea também conta seus profetas, mais de um escritor, mais de um poeta, mais de um literato, historiador ou filósofo, hão traçado em seus escritos a marcha futura dos acontecimentos, a cuja realização agora assistimos todos. O Kardec explica muito bem que nós temos médiuns que trazem revelações religiosas, mas nós vemos também nos cientistas, nos estudiosos, verdadeiros reveladores da verdade através dos seus estudos, das suas atividades. Isso, então, ele explica que nós temos uma revelação que é uma revelação religiosa, mas nós temos também uma revelação que vem através da ciência. Da importância da gente nunca descurar desses dois ângulos, né? A gente tem que estudar o ângulo científico e também em conjunto aí com a questão religiosa. Já que Geraldinho falou de poetas, eu posso citar um poeta francês do século XIX. Ele chama Pierre Riverdy, e ele diz que o mais sólido e mais duradouro traço de união entre os seres é a barreira. E nós estamos diante desse momento, né? Um momento de união e um momento de transformação. Então é um poeta do século XIX que também, de certa forma, previu o futuro. Nós estamos no momento chave da humanidade. Em relação a isso que vocês falaram aí, a gente lembra de dois aspectos interessantes, que é como os artistas também trazem, de uma certa maneira, uma presciência do futuro, né? Basta a gente ver quantos filmes acertaram aí com talvez 1 ou 2 décadas de antecedência e até mais, como é que seria a nossa sociedade, e às vezes com uma exatidão realmente impressionante. E um outro que eu me lembrei aqui é que isso está tão forte, talvez, presente nas pessoas medianeiras, digamos assim, de uma forma geral, que existe
chamado WebBot, que pega as consultas e os anseios das pessoas na internet, através das suas procuras pela internet, e destacam elementos possíveis para o futuro com grande nível de acerto. Então, as pessoas começam a ficar ansiosas, por exemplo, com relação ao mercado imobiliário. E aí começam a perguntar, e disso se nota uma ansiedade das pessoas em relação àquele tema. Pouco tempo depois, curiosamente, o mercado imobiliário passa por uma crise, né? Então, ao mesmo tempo, um movimento de causa, mas também parece ser, pelo que eles analisam, um movimento de uma presciência estranha que as pessoas coletivamente têm em relação a determinados fatos por ocorrer, né? Nós vamos encerrando então aqui esse nosso primeiro episódio, né? Um episódio de sequência aí sobre transição planetária. Outros episódios virão, a gente imagina que isso vai virar uma série especial, porque ainda tem muito conteúdo pela frente, e a gente agradece a presença de todos aí, esperando vocês no próximo episódio. Um grande abraço.